Você quer aprender de Deus? Quando nós pegamos a Bíblia para ler, 3 pedidos: fala comigo, me ensina e me amolda. Toda vez que você pegar a Bíblia, você faz esses 3 pedidos, né? Me ensina, me amolda e fala comigo, né? Amém? Graças a Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha bem, aqui ele já faz um pedido, né? Conceda a nós, né? Essa é uma oração que a gente deve sempre fazer. Conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, né? Nós precisamos conhecer a Jesus. A palavra diz em João, né? 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Jesus. Então aqui no pleno conhecimento dele, né? Recebendo o quê? Um espírito de sabedoria e de revelação. Essa revelação e esse espírito de sabedoria, isso vem do alto, são espíritos, é um espírito de sabedoria e de revelação, isso vem da parte de Deus, né? Iluminado os olhos do vosso coração, né? Coração, quando a Bíblia fala de coração, ele fala da mente, né? Para que a gente possa entender. O nosso culto é um culto racional, então ele passa pelo nosso entendimento. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, né? Todos são chamados por Deus. Agora nós precisamos saber a esperança desse chamamento. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha bem, você tem herança, você tem galardão, né? Deus galardoa aqueles que o buscam. Então nós temos recompensas, nós temos galardões, presentes, que são presentes que Deus dá a quem? Aqueles que o buscam. Se você ignorar Deus, Deus também te ignora. Se você passar a vida inteira sem buscar a Deus, você vai ficar à margem, você não vai conhecer a Jesus, você não pode conhecer a história de Jesus, mas não Jesus da história, é o que importa para nós. E qual a suprema grandeza do seu poder? Olha bem, a palavra fala poder. Quando Jesus falou com os discípulos, o que ele disse? Ele falou assim: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ora, onde está esse poder? Vivemos num mundo que a igreja parece uma igreja que se porta como um mendigo, né? Só suplicando bênçãos, mas elas não se realizam. Mas aqui ele está falando de poder. Então quer dizer, há um poder, e isso está à disposição daqueles que creem, daqueles que buscam. Olha bem, qual a suprema grandeza? Ele não está falando de qualquer poder, ele está falando da grandeza de um poder, para com os que cremos. Olha bem, se você crê no Evangelho, você vai ter aqui um grande poder, grandeza do poder de Deus, né? Segundo a eficácia da força do seu poder. Olha bem, ele está falando da força do seu poder. Eficácia é aquilo que realiza. Não são só palavras, não são só promessas, né? Não são só promessas, não são palavras vazias, porque ele é fiel e justo, né? Ele é fiel
e poderoso para cumprir as suas promessas. Então, aqui nós temos uma promessa de um grande poder, né, que é eficaz, que opera em nós, os que cremos. Você crê no Evangelho, né? O Evangelho não é algo contemplativo, que você vai ficar olhando, que você vai ficar lendo, meditando e dando glória, mas não vai realizar nada. Não, ele é eficaz, ele faz acontecer, e é um grande poder que é eficaz, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha bem, é um poder tal que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha que poder é esse? O poder que ressuscitou a Lázaro no quarto dia. Olha bem, o que ele está demonstrando? Que ele tem todo o poder e que ele delegou esse poder a alguém. Nós vamos ver aqui, a palavra vai falar, né? A quem foi delegado esse poder, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer dizer, num lugar de honra, num lugar de autoridade. Jesus é a maior autoridade do universo, tá? Diante dele, o que está escrito? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Olha bem, todo joelho se dobrará. Se não dobrar enquanto estiver vivo, depois que morrer vai se dobrar, porque todos os joelhos se dobrarão, né, diante dele, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Acima, olha bem, ele fala assim, acima de todo principado. Quer dizer, por maior que seja a autoridade, a envergadura da autoridade, Jesus está acima de todo, não é de um ou outro, de todo principado e potestade, e poder e domínio. Olha bem, você imagina, qualquer autoridade você imaginar, Jesus está acima, né? Ele é a maior autoridade, né, do universo, e todo nome, e acima, né, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, a maior autoridade, em resumo é isso, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. O que é isso? Colocou todas as coisas sob a autoridade de Jesus. Foi isso que aconteceu, isso foi feito, né? Para ser o cabeça sobre todas as coisas. Cabeça, aquele que domina, aquele que manda, aquele que é o principal, aquele que é o maior, né? Então constituiu a ele por cabeça. Então todos os membros são ligados na cabeça, né? A cabeça que toma as decisões, a cabeça que decide, a cabeça que faz, que dá os comandos para o resto do corpo. E tem uma vírgula aqui, diz aqui, o deu a igreja. Meu Deus, ele recebeu toda a autoridade, ele é a maior autoridade do universo, diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né, que ele é o Senhor, ele é o cabeça, ele é o maior, ele é o principal sobre todo e qualquer nome, sobre toda e qualquer autoridade, né, por maior que possa ser, né, mas todos devem obediência a ele. E o que ele fez? E com esse supremo poder, com a força do seu poder, ele o deu à igreja. Deu a quem? A igreja.
a qual é o seu corpo. Então, quer dizer, Jesus é o cabeça, é o comando, todos os membros devem estar ligados a ele, né? Nada fora dele. Por isso que ele fez falou uma parábola, que ele é a videira verdadeira, e todos os ramos estão enxertados nela. O ramo que não tiver enxertado, ele vai secar, ele não vai produzir fruto e vai secar, né? Isso é uma parábola. Então aqui nós vemos que ele é o cabeça e todo o corpo deve estar ligado à cabeça. Pensa bem, um braço sem cabeça, né? Não vai resolver nada. Uma perna, né? Não vai resolver nada, tá? O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. São superlativos, né? Tudo ligado a Jesus, tudo dependente a Jesus, Jesus sendo a maior autoridade, né? Foi a ele delegado o poder de ressuscitar dos mortos, assumir vida, né? E ele deu tudo isso à igreja. Agora, resta saber quem é a igreja. A igreja é todos aqueles que creem em Jesus, mas mais do que isso, os que estão em sintonia com o corpo de Cristo. Que muita gente quer viver isoladamente, né? Achando que, né, por ser de Deus, ele está com essa autoridade. E não. E muita gente passando problema porque está desvinculado do corpo, né? Embora é de Jesus, né? A pessoa é de Jesus, mas não, está desvinculado. Ele não tem sintonia com a igreja. Primeiro, ele ouve, né? Ele vive de forma egoísta, né? Quer dizer, só pensa em si mesmo. Ele não exerce, né, intercessão nenhuma e não participa em nada do corpo de Cristo, não participa em nada da igreja, está desvinculado. A ovelha desgarrada, né? O lobo vai aonde? Vai na ovelha que desgarrou, inevitavelmente. Então, para nós termos ter autoridade, tem, mas para exercer essa autoridade, nós devemos estar vinculados. Devemos estar em sintonia, enxertados na videira verdadeira. E isso nós só conseguimos através da comunhão, do relacionamento entre o corpo de Cristo, né? Intercedendo, amando as almas. Então, pessoas têm uma vida travada porque vive egoístamente, vive isoladamente. E isso, quer dizer, não tem sintonia com o corpo de Cristo, né? Se não participa, se não está em sintonia, essa autoridade, ela não vai ser exercida. Então essas pessoas são de Deus, não resta a menor dúvida, mas passam problemas na vida e não sabem como resolver, e nem podem resolver. Você só resolve se você está ligado ao corpo, está em sintonia ao corpo de Cristo. Deus nos chama para viver em comunidade, né? E porque na comunidade você tem o exercício de dons espirituais, né? Você participa das orações coletivas, você participa dos propósitos de Deus de forma coletiva. Agora, nós não podemos ter a presunção de que somos ungidos de Deus,
né, conhecemos as Escrituras achando que nós somos os super-heróis. Quer dizer, não, eu vou orar, vai acontecer, tal. Vai acontecer, meu irmão, se nós estivermos ligados, se nós estivermos em comunhão, né? Qual a razão da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para reunir todo o corpo, né? É para a reunião de todo o corpo, comunidade de propósito, né? Relacionamento de entranháveis afetos. Quer dizer, ali você exerce amor. Você não exerce amor isoladamente, egoístamente, ou pensando que vai defender só a si mesmo. Tem pessoa que fala, eu já estou com a minha vida resolvida, eu já sou salvo, eu aceitei Jesus, mas continuam isolados, são egoístas, né? Pessoas que não intercedem por ninguém. Aí o que é? Não tem como operar em amor, viver em amor, viver em união. Por isso que o salmista fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é como o óleo que desce pela cabeça e pelas golas da barba de Arão, né? Pelas barbas e pela veste. Quer dizer, fala com bom e com suave. Aí há o que? Há o exercício de amor, né? Você é num relacionamento que você vai exercer amor, né? Você é lembrado para intercessão. Você vai interceder suportando os fracos da fé também, né? Você vai entender que Deus ama, né? E quer que todos sejam salvos. Você vai tutelar, né? Tutorar outras pessoas, quer dizer, tendo ali amizade, tendo ali ensino, né? Você já está mais à frente espiritualmente, então você vai ter pessoas para você ensinar. Quer dizer, é uma comunhão, né? Estamos o que? Deus nos chama para viver em congregação, nos chama para nos doar, né? O isolado, que é o egoísta, ele não tem esse sentimento de doação, ele só quer receber de Deus, né? Só quer receber, faz de Deus um mordomo, senta-se, né? E quer que Deus lhe sirva. Mas nós estamos no tempo de servir a Deus. Servir a Deus importa em exercício de amor, e mais ainda em exercício de perdão. Olha bem, né? Quando há convívio, há muitas vezes, né, quase sempre, alguns deslizes entre um e outros, né? Mas as faltas têm que ser relevadas e levadas ao perdão. Então nós somos o quê? Treinados, né? Treinados a perdoar. A saber perdoar, como perdoar, e mais ainda, a não fazer julgamento. Olha bem, não é? O julgamento com a roupagem de condenação. Eu não gosto de fulano, não cumprimento fulano. Não, reúne as ovelhas no curral e ali elas andam para lá e para cá, esfregam-se umas nas outras, né? E ali vai ser um cheiro só, né? O rebanho tem que ter essa homogeneidade, né? E quando há comandos no ministério para que
a igreja, como o corpo de Cristo, caminha unida no seu propósito. Por isso que ele fala da união da igreja, da união do corpo de Cristo, né? Nós não fomos chamados para viver de forma egoísta. Jesus se deu, ele não foi nada egoísta, ele foi totalmente generoso, né? E por ele, né, e por isso nós estamos aqui, né, participando do corpo de Cristo, meu irmão. Ele nos comprou, né, nos conquistou, né? Então é preciso também que a nossa fé venha levar a nós a conquistar as pessoas. Eu sou um líder, né? O líder, né? Todo mundo quer ser líder, mas o líder tem pessoas que ele lidera, pessoas que precisam de ser tutoradas, que precisam ser ensinadas, que precisam ser suportadas, né? Eu sou mais santo que os outros. Não, né? Quanto mais Deus nos coloca, a quem mais foi dado, mais lhe será exigido, né? Então, a autoridade foi dada à igreja, quer dizer, é o corpo unido, não a membros esfacelados, né? Não a membros isolados. Não, eu vou ficar em casa, quer dizer, eu não convivo com ninguém, não participa da vida da igreja, né? E quer que as pessoas tem gente muito simplista, né? Na fé, elas querem o quê? Eu quero ser protegida, eu quero que, ó Deus, me guarda, me livra, me protege, me ajuda, me supre, né? Mas o que Deus quer de nós, né? Então, o exercício, porque uma coisa é ter autoridade, todos têm. Agora, outra coisa é exercer a autoridade. E a autoridade não deriva de título, ela não deriva de título, né? Nesse caso, ela deriva, né, se nós cremos e estamos vinculados ao corpo de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Está disposto a se doar, a conviver, a perdoar, a relevar as faltas, a exercer não julgamento, não condenação, olhando para o autor e consumador da fé, a estar vinculado ao corpo de Cristo, né? Porque ele deu a igreja unida, a autoridade. Olha bem, se vive isolado, perde a autoridade. Quer dizer, não tem como exercer a autoridade. Olha bem, quando Tiago foi preso, a igreja não orou. O que aconteceu? Ele foi o primeiro mártir, né? Ele foi passado ao fio da espada. Aí depois, né, o rei lá, vendo que isso agradou o povo, né, matou um cristão. Oh, que coisa boa, esse povo está perturbando a nação inteira com essas doutrinas deles. Aí foi lá e prendeu Pedro. Aí o que aconteceu? A igreja unida, unânime, em oração. Aí o que aconteceu? A igreja unida, o corpo de Cristo unido, em perseverando, unânime, quer dizer, todos em oração. O que aconteceu? Um anjo foi destacado para tirar Pedro da prisão, e Pedro lá ainda, né, achou que era uma visão, né? Depois que ele foi acordar, que viu que um anjo foi lá e tirou ele da prisão. Por quê? Porque a igreja passou,
a entender nesse momento que ela é um corpo, o corpo de Cristo, que devia estar unida, né, em intercessão. Porque se não houver unidade, união e unidade, aí fica algo esfacelado. Um ora para um jeito, para um propósito, outro por outro, e fica aí sem centrar fogo sobre uma situação que precisa ser resolvida, para a glória de Deus. Então, entenda em nome de Jesus o seu lugar de autoridade em Deus e procure viver dessa maneira para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Glória a Deus. Receba o teu milagre, receba a tua cura, seja curado em nome de Jesus, seja transformado, passe a entender e a viver como diz a palavra em nome de Jesus.